Então, boa noite a todos. Muito bom poder estar com vocês novamente. Mais uma aula, segunda aula sobre investimentos em renda variável, começando com fundos imobiliários. A ideia da aula hoje é nós trabalharmos o que nós vamos analisar em cada fundo, onde encontrar essas informações e como comprar. A parte, como eu posso dizer, parte ali, né, da mão na massa. Então a gente vai ter essa mão na massa ao final. Vou mostrar para vocês como que compra. Vou aproveitar e vou utilizar o site da Clear, da corretora Clear, que é mais tranquilinho para poder fazer, tá? E aí vocês vão ter todo o conhecimento, se vocês precisarem rever depois da aula. Então, como que a gente analisa, o que que a gente analisa, critérios, né? Passos a passos, né? Na verdade, não é só um passo, são passos que nós temos que analisar antes de comprar. Isso porque os fundos imobiliários, dentro do mercado de renda variável, eles são os mais tranquilos para serem analisados. Você tem outros com critérios muito mais complexos para serem analisados. Então, você já consegue comprar, né? Não que seja fácil, mas para quem está começando é mais tranquilo de iniciar por fundos imobiliários para fazer suas compras, para fazer seus investimentos, mais fácil de analisar algumas questões nos relatórios, e aí daí para frente a gente mantém os estudos e vai desenvolvendo, vai aprendendo e vai migrando para outros tipos de investimento também dentro da renda variável. E lembrando também que isso é de acordo com o perfil de investidor de cada um. Tem gente que não gosta de correr riscos em relação à alteração dos preços. Em renda variável, por que variável no nome? Porque você tem essa questão em relação à variação dos preços. Você pode comprar um ativo hoje que é R$ 9, amanhã ele pode abrir o mercado a R$ 8,90, cair até R$ 8,80, pode chegar até a 5, dependendo se acontecer alguma coisa com o locatário ou com a empresa gestora, enfim. Então, dentro da renda variável, como o contrário também pode acontecer. Pode acontecer uma situação em que você, né, tem um fato que aconteça com o fundo e que faça com que esse fundo também se valorize muito rapidamente. E esse fundo se valorizando, você ganha de duas formas. Você ganha na valorização do ativo, é como se a sua casa passasse a valer mais, né, dentro de um período, vamos supor, de uma semana, ela passasse a valer 10% a mais, por exemplo, e você ganha também com o percentual, né, do dividendo ou o rendimento que você recebe para cada fundo. Então, para quem está entrando agora, boa noite novamente. Nós já iniciamos a aula. Vamos lá começar a ver o que, que precisa ser discutido. Então, vou começar a compartilhar a minha tela. Deixa eu só pegar aqui para iniciar. Ah, eu só preciso que ele me abra a janela. Qual é a janela? Do meu Word, né? Que é a minha lousa. Eu preciso que abra a minha lousa para eu poder mostrar para vocês. Se não, eu vou ter que compartilhar a tela inteira, vai me dar mais trabalho. Coisas do ao vivo. Sempre que a gente precisa mexer alguma coisa do ao vivo, ele dá essa travada. Deixa eu ver se eu consigo agora. Uhum. É, eu acho que ele não vai deixar eu abrir. Acho que eu vou ter que pegar a tela inteira. Deixa eu ver se eu disponibilizando a tela inteira, se não vai.
senão vai ficar aquela tela, sabe, gigantesca. Então, vamos lá. Eu acho que agora dá. Deixa eu tentar. Eu vou abrir aqui no meu YouTube também para poder acompanhar com vocês. Não sei como que ele está aparecendo para vocês, então eu vou abrir. Deixa eu trocar aqui. Aí, agora está aparecendo. Deixa eu tirar o áudio. Isso. Então é a forma que eu encontrei para poder abrir, tá? Não estava abrindo o Word, então vou abrir por aqui. Ele me ajuda a ver o que, que eu estou fazendo. Então, quando a gente faz ao vivo, esse é o tipo de situação que corre o risco de acontecer. Agora eu estou me vendo. Vamos lá. Principais tipos de fundos imobiliários, como analisar cada um dos tipos. Na última aula, nós começamos e eu dei uma explicação inicial de como que a gente analisa o tipo de fundo imobiliário mais tranquilo, entre aspas, de ser analisado, que são os fundos imobiliários de tijolo. Na outra aula, eu mostrei para vocês que nós podemos analisar os relatórios gerenciais, né? Nós vamos mostrar também os outros tipos de relatórios gerenciais, mas esse tem uma característica interessante, que ele tem prédios ou galpões que estão alugados para empresas. Essas empresas, o que, que elas vão fazer? Elas vão fazer um contrato com a gestora. Então, existe uma empresa gestora que vai fazer toda essa gestão do aluguel, do recebimento, do repasse desse rendimento para os investidores, e cada uma tem um tipo de contrato. Umas têm contratos típicos, que são contratos normais de aluguel, você coloca um depósito, ou você tem uma multa até um determinado mês, contratos mais curtos, normalmente são contratos típicos. Os contratos atípicos são normalmente contratos mais longos, contratos de 20 anos, 25 anos, onde você coloca outros tipos de cláusulas no contrato, inclusive cláusulas onde o inquilino, a partir do momento que ele alugou, assinou, tem que ficar 25 anos no imóvel. Vamos supor que com 15 anos ele falou: olha, eu não quero mais, eu desejo sair desse imóvel, então ele tem que pagar o aluguel de todo o período restante para poder ter a autorização de sair do imóvel sem ter que ter a dívida cobrada na justiça. Então, isso é uma característica dos contratos atípicos, que são muito utilizados também no mercado. Agora, no caso dos galpões, né, você analisa quais as empresas que estão alugando. Quem é a empresa? Então, você tem, de repente, por exemplo, eh, três galpões. Por exemplo, um alugado para a Magazine Luiza, empresa conhecida, grande, varejista, uma outra pelo Mercado Livre, outra empresa gigantesca também, e outro para a Amazon. Então você tem três empresas diferentes, cada uma alugando um galpão para poder fazer a sua gestão das suas mercadorias. Uma coisa que é importante nesse caso dos fundos de tijolo é exatamente essa diversificação de inquilino. Então você não ter, por exemplo, os três imóveis, os três alugados para o Magazine Luiza. Se por um acaso o Magazine Luiza tivesse algum problema no futuro e precisar sair dos três imóveis, não conseguisse pagar a multa dos imóveis, o que, que aconteceria com esse fundo? Esse fundo ficaria a zero em relação aos recebimentos e ficaria com uma vacância gigantesca, porque o que, que é a vacância? Vacância é quando está vacando, né? Quando você tem vago, no caso, aquele espaço, aquele ambiente todo, ele não está alugado. Então, o ideal é que esses imóveis tenham inquilinos diferentes e a gente analisa quem são esses inquilinos para ver se esses inquilinos são interessantes para nós ou não. Uma coisa que a gente precisa também pensar
em relação aos fundos imobiliários é o seguinte: é, o portfólio. Eu ia falar um pouco mais adiante, mas é bom a gente começar aqui, porque quando a gente compra um fundo imobiliário, imagina que de repente você está deixando de comprar uma casa que você compraria, que você receberia um aluguel, mas você está comprando uma cota de um fundo imobiliário ou cotas de fundos diversos. Qual é o seu objetivo com ele? O seu objetivo com ele é receber um rendimento. Então, para você poder receber esse rendimento, o que que você gostaria de ter se você tivesse comprado uma casa? Você gostaria de ter uma casa com uma boa localização, com um bom inquilino, em um local que de repente se valorize constantemente. Então, é isso que nós desejamos. No caso dos fundos imobiliários, vai ser a mesma coisa. Eu quero fundos imobiliários que eles possam me proporcionar um rendimento e que eu tenha a percepção de que aquele local ele se valoriza, aquele local ele rende, né, pela própria localização. Às vezes tem até, vamos supor, um prédio que é alugado para residências. Então, bem próximo desse prédio está sendo construído mais uma unidade do metrô, por exemplo, aqui de São Paulo, para quem está assistindo de fora de São Paulo, outros locais do Brasil ou do mundo, até os nossos alunos de outros lugares do mundo também. Então, está construindo o metrô, isso vai valorizar esse imóvel. Então, e outra coisa que é interessante para nós também termos em mente é que, assim, mesmo você tendo 5 imóveis, 6 imóveis, ninguém fica indo no cartório de registro de imóveis uma vez por semana e perguntando assim: e aí, meu imóvel valorizou? Ninguém faz isso. O que você tem que eu escolhi, entendia que aquilo ali é o que atende à minha necessidade, quero esse rendimento e, se possível, eu quero comprar uma participação maior nisso. Ou não. Então, você entendendo isso, não existe a questão de, comprei comprei o melhor, o mais correto, ou o pior, ou o errado. Essa questão, a partir do momento que eu identifiquei o fundo, analisei, vi todo esse passo a passo que a gente vai falar, você fez a escolha, aquela escolha é sua. Não adianta ficar olhando a grama do vizinho, porque às vezes vai acontecer isso. A grama do vizinho é melhor do que a minha. Para com isso, tá? Nesse quesito, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo, sempre que eu falo para vocês, é: o meu investimento tem que fazer com que eu durma à noite tranquilo. Então, eu não quero arrumar um problema, eu quero arrumar uma solução com os meus investimentos. Então, é por isso que a gente escolhe, por isso que a gente analisa. Outra questão em relação à diversificação dos fundos, né? Ter fundos diferentes dentro da sua carteira é porque, em algum momento, algum se valoriza mais e algum pode se desvalorizar. E isso causa o quê? Um equilíbrio. Ganhei um pouco mais em um, perdi um pouco mais no outro. Uma coisa que é interessante é que, se os seus fundos, todos eles estão também performando muito bem, pode ser um sinal de que você não está diversificando muito bem a sua carteira. Porque você pode estar com vários fundos de um mesmo setor, em um dado momento da economia, todos eles estão performando muito bem, mas se alguma coisa na economia ou nesse tipo de mercado ele mudar, você vai ser um dos primeiros a sofrer com isso, porque você está muito centralizado, mesmo sendo fundos diferentes, mesmo sendo talvez até imóveis em locais diferentes, mas você pode estar muito polarizado em relação ao segmento. E aí você, na verdade, não está diversificando nada, você só está com a carteira muito mal balanceada em relação ao que você escolheu. Então, continuando, fundos de tijolo, galpões logísticos, shoppings, lajes corporativos, né, que são aqueles prédios que alugam andares inteiros, fundos de hospitais, agências bancárias, etc. O que, que nós vamos observar nesse? Primeiro, a vacância física e a financeira, a ocupação dos imóveis. Por quê? Eu quero que, se ele é um prédio, ele esteja alugado, que o gestor possa estar procurando bons inquilinos para que eu possa receber o rendimento do todo, né? Então, um prédio que, de repente, um fundo que tem um prédio que ele está com a vacância muito grande, é o tipo de prédio que eu vou olhar com alguma restrição. Como eu falei para vocês na aula passada, tem um fundo que tem um prédio lá no Rio de Janeiro, estava alugado para a Petrobras, é uma região petroleira, e a Petrobras desejou sair do prédio, pagou as multas, mas não consegue mais alugar. Até a época que
que eu dei uma olhada nele, não consegui alugar porque é uma região muito restrita para um tipo de comércio. E aí acabou que, não sei, mas passou muito tempo, se não me engano, passou até anos aguardando um novo inquilino. Então, esse período que ficou aguardando foi um período que ficou sem distribuir os rendimentos. E era um fundo de um prédio só. Então, um outro ponto para a gente poder analisar é quando eu tenho fundos de tijolo, o ideal é que tenha diversos prédios, ou diversos galpões, ou diversos prédios e galpões. Por quê? Porque um prédio monoimóvel, um imóvel só, se acontece isso, o inquilino sai, você tem uma dor de cabeça gigantesca. Agora, se ele tem 20 imóveis, um ficou vago, a diferença em relação ao que você vai receber de rendimento, a diferença ela é muito menor. Então, a vacância, a gente vai dar uma olhada, tem lá nos relatórios. A qualidade dos inquilinos, né? São empresas sólidas? Essa é a questão, tá? Às vezes você não vai conseguir analisar se o Mercado Livre está ganhando muito dinheiro, tá pagando todas as suas contas. Às vezes a gente consegue analisar até pelas informações que a gente coloca também no grupo em relação às empresas, né? A gente sempre coloca, olha, tá a empresa, o relatório dela no trimestre acusou que ela teve um lucro de tantos milhões. Ótimo. Olha, tá a empresa no primeiro trimestre de 2025, ela teve um prejuízo. Opa, o que será que aconteceu com essa empresa? Então, às vezes, são exatamente essas empresas que alugam esses imóveis. Prazo dos contratos. Então, os prazos dos contratos, ó, prazos longos, e normalmente vocês vão ler, vai estar escrito contratos atípicos, são os contratos que dão mais segurança por causa disso. Eles fazem contratos diferenciados, contratos mais longos, e se o imóvel precisar ser vago, ele quiser sair do imóvel, eles pagam multas pesadíssimas para poder sair. Localização e a qualidade dos imóveis, que foi o que eu já falei no início, né? Todo mundo quer ter o imóvel melhor. Se eu não consigo comprar, né, um imóvel mesmo, uma casa, um apartamento no melhor lugar, talvez eu consiga comprar uma cota ou cotas de fundos que tenham essas localizações exatas que eu desejo. E a rentabilidade recorrente, aí a gente olha o dividend yield. Então você vê que o dividend yield, ele não é a primeira coisa que eu vou analisar num fundo. Se eu analisar e pegar todos os fundos só pelo que é melhor em relação ao pagamento, pode ser que você está em um momento da economia, como eu disse, que ele está pagando muito bem, ele está performando muito bem. Acontece alguma alteração na economia, esse camarada começa a pagar menos, começa a ter uma fuga de cotistas, você perde em relação ao valor patrimonial. O que seria? Você pagou 10 mil, né? Cada cota lá, R$ 100. Os cotistas vão embora, porque aconteceu, ele está rentabilizando menos, né? Todo mundo entrou por causa da rentabilidade, não souberam escolher, e aí, conforme as pessoas saem, o valor da cota, né, perde, ele vai desvalorizando, e aí o que você tinha pago 10 mil ele passa a valer 5, você vai ficar chateado, entendendo que você teve uma queda em relação ao valor patrimonial dos seus investimentos. Ok? Então vamos para o próximo. FIIs de papel e recebíveis imobiliários. Esses fundos de papel, eles investem em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Alguns também LCIs e outros em outros tipos de títulos de dívida. O que nós analisamos nos fundos de investimento que são de papel? Ah, professor, mas onde que eu vejo isso? Nós vamos olhar lá e você vai ver o tipo, eu vou mostrar para vocês. O que a gente vai observar? Os indexadores dos títulos. Ele é um fundo que ele está muito carregado em títulos indexados à inflação, que é a IPCA, ou títulos indexados ao CDI, que são os mais ligados a alterações da taxa Selic, né? Se a Selic sobe, você pode ganhar mais, se a Selic cai, você pode ganhar menos. E ao IGPM, que é um pouco menos utilizado hoje, mas também tem alguns tipos de CRIs que são indexados, usam como indexador o IGPM. E isso impacta nos rendimentos. Então, um título que o fundo compra, que ele está atrelado ao IPCA e a inflação cai, então ele vai impactar porque ele vai pagar menos. Um título que ele está atrelado ao CDI
e o CDI cai, ele também vai pagar menos e assim por diante. E o contrário também é verdadeiro. Inflação subiu, paga mais. Só que inflação subindo, tudo também subiu, né? Essa é uma questão que a gente não pode tapar os olhos, isso precisa ficar bem claro. Você ganha mais no caso da inflação, mas você também vai pagar mais em tudo, né? A taxa média das carteiras, então, qual que é a taxa média de cada carteira em relação ao percentual de cada indexador que ele tem atrelado a essa carteira? Então, ele pode estar 50% em inflação e o restante dividido entre CDI, IGPM e outros. Fica muito, né? Te mostra isso, né? Olha, ele está muito carregado, ele está com uma taxa muito alta em um tipo de indexador. O rating dos CRIs. Aqui o rating dos CRIs, o rating é a análise das casas que fazem, a análise referente ao pagador. Então, no caso, o devedor, né? Então, o devedor que vai pagar a sua dívida, ele emitiu um CRI, a empresa vai lá e analisa a saúde financeira dessa empresa. Se ela analisar bem essa empresa, então a capacidade dela de pagar ao final, ao vencimento, pagar aquilo que ela deve, é uma possibilidade muito boa. Se ela analisar e o rating desses CRIs for baixo, for um score baixo, é como se fosse um score, né, da Serasa. Então, o seu score não está muito legal. Então, normalmente, quando o score não está muito legal, ele paga mais juros, porque o custo para ele captar o dinheiro fica mais alto. Então, você às vezes pode olhar e falar, nossa, esse cara está pagando muito bem, mas por que, que ele está pagando muito bem? Por que, que os juros dele é alto? Porque ele tem mais risco, ele tem mais dívida, o risco dele chegar ao vencimento e não ter condições financeiras de honrar é maior. Então, o rating, nesse caso, para os títulos de dívida de papel, né, os títulos de CRIs, LCIs, é importante analisar o rating desses CRIs. Então, o grau de risco de crédito. Tem lá no relatório também. A diversificação dos emissores e as garantias, a mesma coisa. Você ter CRIs, né, dívidas de devedores diferentes. Então você olha lá e fala, opa, ele tem aqui 10 vezes aparece a mesma empresa com 10 CRIs diferentes. E esse fundo tem 20 CRIs dentro da sua carteira. Poxa, você está com 50% desse fundo na mão de um devedor só. Se acontece algum problema financeiro com esse devedor, como que você vai receber o seu dinheiro? Né? Você vai ter uma perda aí em relação aos seus rendimentos, ou até em relação ao seu próprio patrimônio, de aí uns 50%. Então, é outra coisa que a gente precisa estar de olho quando a gente vai analisar os fundos de papel. E os pré-pagamentos ou inadimplência que esse fundo já estiver carregando, né? De repente, ele já tem algum aluguel ou algum título que não foi pago, algum título que já sofreu uma inadimplência, né? Exatamente por o devedor não ter tido condições financeiras, e aí isso vai impactar, porque vai ter que ser exigidas garantias na justiça, enfim, toda aquela dor de cabeça para poder reaver o valor que foi investido. E aqui a gente está falando de milhões, tá? Normalmente você tem fundos de papel aí na casa dos 2, 3 bilhões de reais. Então é muito dinheiro espalhado para diversos tipos de investimentos, tá? Os investimentos de CRI e LCI são investimentos no mercado imobiliário. Então, a incorporadora, a empresa, a construtora pega esse dinheiro do fundo, vai construir, vai vender ou vai alugar, e conforme ela vai vendendo, ela vai movimentando o dinheiro, né? Ela vai adiantando a obra, recebendo das pessoas que compraram, aí ela paga o rendimento para o fundo. Se ela não vende o imóvel, não vende os apartamentos, ou não vende o galpão, ou não vende o prédio inteiro, o que vai acontecer? Ela pode ter algum problema lá de insolvência e acabar com uma inadimplência gigantesca. Então, FIIs de desenvolvimento. Esse é o mais perigoso, eu diria para vocês, em relação à análise. Por quê? Porque esse daqui, eles investem em projetos de construção e incorporação, porém, eles têm prazos de vencimento, prazos de validade o fundo. Normalmente você vai ver que a maioria dos fundos, eles não têm prazo de validade. Eles podem ficar operando no mercado por anos. Os fundos de desenvolvimento, normalmente, eles têm prazo para começar e prazo para terminar. Então, precisa estar bem atento quando você for investir nesse.
Porque o foco desse investimento, ó, é na valorização do capital. Então, o que que observar? Risco elevado, não há renda recorrente no curto prazo, prazo de conclusão das obras pode acontecer sofrer alguma alteração. As parcerias com as construtoras têm que ser mais com parcerias com construtoras mais experientes, construtoras novatas ou que têm menos capital, pode ser um risco gigantesco nesse tipo de fundo. O potencial de valorização, dependendo também da localização, ele pode também achar que está fazendo um excelente negócio, depois o imóvel não vende, atrasa o fluxo de pagamento e vira uma bola de neve. Então, o fluxo de caixa esperado e o cronograma da obra pode ser impactados. Então, esse daqui, sinceramente, poderia dar um, um conselho enquanto você não tem experiência com demais tipos de fundos, mesmo os fundos de investimento, os fundos imobiliários de desenvolvimento, algumas vezes até pagando mais, fujam por enquanto, até que você tenha o conhecimento necessário para poder saber o momento de entrar e o momento de sair para evitar surpresas futuras. E os fundos imobiliários de fundos, os FOFs, os fundos de fundos em inglês, que investem em cotas de outros fundos. Ele pega o seu dinheiro, quando você investe, o gestor ele está de olho no mercado, ele encontra outros fundos que ele fala, poxa, esse fundo é legal. Ele faz o trabalho para você de escolher os fundos. Então ele vai, compra com o seu dinheiro cotas de outros fundos. Quando esses outros fundos pagam, ele junta tudo e divide o rendimento para os cotistas. O trabalho dele é esse. Você comprou, ele vai atrás dos fundos. Agora, a gente fala que é o fundo do preguiçoso, né? O cara que não está muito afim de ficar estudando, indo atrás, né? Ver os imóveis, ouvir os CRIs. Olha, compra FOF. Compra FOF e né, das empresas mais conhecidas, as melhores gestoras, por quê? Porque você precisa de um gestor experiente, um gestor que saiba o que está fazendo para poder comprar as melhores cotas dos melhores fundos. Então, quais as observações? A qualidade e a diversificação da carteira. Então, quantos fundos esse gestor está comprando para dentro desse FOF? Quais as taxas de administração e de performance que ele vai pagar, né? Na verdade, vai vir descontado, ou seja, vai perder em rendimento para aqueles fundos que ele está comprando e os que ele vai descontar por ele estar fazendo esse trabalho para você. Porque esse trabalho não é de graça. Esse gestor, quando ele compra um FOF, ele também vai te falar: olha, eu tenho uma taxa de administração de 0,5% ao ano, tem uma taxa de performance, olha, se eu conseguir bater a Selic, por exemplo, ou se eu conseguir bater o CDI, então o CDI está em 14,75%. Se eu passar meu rendimento do fundo, eu alcançar 16%, opa, eu já passei 1% e pouco em relação à Selic. Então eu quero uma taxa de performance de 20% em cima do que exceder. E aí você tira do valor total do fundo para poder remunerar. Tudo isso é automático, tá? Você não precisa tirar nada do seu bolso. Mas isso significa que você recebe um pedacinho menos do bolo, porque você está pagando para alguém ter o trabalho que você não quis ter, que era analisar outros fundos. A transparência na gestão, então, um fundo que também é uma gestão, trabalha com uma gestão transparente, o histórico de desempenho que fica também, né, tem nos gráficos, é possível também ser analisado isso, e o grau de giro da carteira, porque o grau de giro da carteira também impacta em relação aos impostos que são pagos e a eficiência desse fundo. O gestor consegue encontrar eh, bons boas cotas, bons fundos, ele não precisa ficar girando muita carteira. Ele compra, se remunera e aí divide também o recebimento para os cotistas e tudo bem. Se ele tem que ficar comprando e vendendo cotas, você pode ter uma perda, uma ineficiência em relação aos recebimentos. E aí você ganhando menos vai ficar muito triste. Então, onde que a gente encontra esses relatórios gerenciais? No site do Status Invest, do Fundos Explorer, FIS.com.br, clubefi.com.br. São 4 sites, são 4 exemplos onde a gente pode procurar. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês poderem ver e depois a gente vai dar uma olhadinha
nos relatórios gerenciais. Não vou conseguir me aprofundar muito nos relatórios, porque tem muita coisa para poder ver, e hoje eu quero mostrar para vocês esse, né, passo a passo, o que você precisa fazer para escolher, para depois a gente possa mostrar lá no site da corretora como que a gente vai comprar. Então, os critérios gerais para escolher um bom fundo imobiliário. Então, primeiro, liquidez, que é o valor negociado. Qual é a vantagem, né? Por que que ela é importante haver a liquidez? Porque evita a dificuldade na hora de vender. É igual a casa. Ah, comprei uma casa, eu tenho uma casa de 10 milhões. Poxa, que maravilha. É, mas agora eu quero vender essa casa. Coloca ela para vender e ela fica anos sem conseguir um comprador. Isso é falta de liquidez. Então, um fundo imobiliário com uma boa liquidez, se em algum momento você precisar se desfazer dela, você consegue fazer essa venda rapidamente no mercado. E esse dinheiro rapidamente vai estar na sua conta em 2, mais tardar 3 dias, a bolsa já vai te creditar o valor novamente na conta do corretor. O histórico de dividendos, preferir constância e crescimento. Então, eu quero olhar os meus dividendos, quero olhar o gráfico, quero ver que, olha, a cada ano ele tem uma melhora em relação ao valor e uma constância, né? Ele não é um fundo que, tipo assim, olha, um mês ele não pagou, o outro mês ele pagou um pouco mais, aí o outro mês ele pagou um pouco menos, aí o outro mês ele pagou muito mais. Fica inconstante. Essa inconstância, ela causa também uma certa ansiedade, né, em relação a quem olha, poxa, um mês ele me pagou muito, no outro não pagou tanto, o que que será que aconteceu? Então, o ideal é constância e crescimento em relação aos dividendos. A gestão e a administradora prefira gestores consolidados e transparentes. Então a gente vai ver alguns exemplos. E aqui o preço-valor patrimonial, que é a sigla do PVP, que avalia se está caro ou barato. Tem gente que fala, olha, o ideal é entre 9 e 1,1. 1,1 eu já acho caro. Eu prefiro fundos que estiver ali na casa do 0,8. O que, que é isso? Isso é o seguinte: você pega é, a relação entre o preço das cotas, o preço total das cotas e o valor patrimonial do fundo. Quando isso é dividido, se ele bater o número 1, significa que o preço, né, o valor daqueles imóveis está igual ao valor que ele está sendo negociado na bolsa. Então, você está comprando R$ 1 por R$ 1. Se ele estiver mais barato, se ele estiver sendo negociado com algum tipo de desconto, por qualquer motivo que seja, aí você começa a ver essa relação aqui, ó, 0,9, ou 0,8, ou 0,5, que significa o quê? Você está tendo um desconto em relação ao valor que ele tem. Então você está comprando R$ 1 por 90 centavos. Entende? Então significa que por algum motivo aquele fundo está um pouco mais barato. E o contrário também é verdadeiro. Então, se você pegar um fundo que está lá negociando a 1,2, opa, eu estou comprando, né? Como o Warren Buffett ele fala, né? Você está comprando $1 por $1,10. Então, peraí, eu estou pagando caro. Né? Essa relação 1,1, 1,2 significa que ele está sendo negociado. É um fundo que, por exemplo, vale 1 bilhão os prédios dele. E ele está sendo negociado na bolsa a 1,2 bilhão. Opa, você já está pagando um pouco mais caro em relação a esse fundo. E o contrário também. Então, o fundo vale 1 bilhão, ele está sendo negociado a 900 milhões. Opa, tem um desconto. A questão é entender por que, que ele está sendo negociado com desconto. Por exemplo, hoje, né, na situação como nós estamos hoje na economia do Brasil. Nós estamos em maio de 2025, a Selic, para quem for ver no futuro, está em 14,75 ao ano. Então, em relação ao risco, muita gente sai da renda variável e corre para os títulos de renda fixa. Por quê? Porque tendem a ser mais seguros e tiram, né, aquela ansiedade da variação do preço. Então, como ele sai do mercado de renda variável, vai para a renda fixa, o preço das cotas tende a cair, porque você diminui a procura. Você tem a oferta, mas não tem a procura. Então o preço tende a cair. E aí fica um pouco mais barato. Para quem percebe que está mais barato, ele vai lá e compra. Opa, esse fundo é bom. Poxa, o que ele está sofrendo no preço é só em relação a questões econômicas. Então você vai comprar. Agora, corre o risco de você pegar um fundo que, olha, igual como eu disse, né? É, ele tinha ele tem 2 prédios, um prédio inteiro locado para uma empresa, essa empresa atrasou o pagamento. E aí o gestor vai avisar, olha, não vou conseguir pagar o mesmo rendimento porque a gente está com inadimplência.
todo mundo fica assustado, começa a vender as cotas, o preço cai e essa relação aí de repente vai parar em 0,4, 0, tem fundo que eu já vi a 0,3, ou seja, um fundo que valeria 1 bilhão estava sendo negociado a 300 milhões. Poxa, mas está muito barato. É, mas tem um motivo para ele estar assim tão barato. E a diversificação. Fundos com múltiplos ativos, né, como disse, vários prédios, ou vários CRIs, ou vários inquilinos, eles são mais seguros. Então, esse aqui é o beabá para a gente poder escolher os nossos fundos. Tá? Então, essas plataformas, como tinha dito, o que elas oferecem? Os rankings, filtros, informação sobre os dividendos, informação sobre o preço e valor patrimonial, dados detalhados das cotas, proventos, alguns têm até fórum, o Clube FI e o FIS.com.br, se não me engano, tem, os dois têm fórum de discussão entre outros cotistas, e isso pode ser também interessante para quem quer bater um papo e entender o que está acontecendo, conversar com outros investidores. Então, deixa eu começar aqui, deixa eu voltar. Esse compartilhamento. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat rapidinho, antes que eu não veja as mensagens de vocês. Então, boa noite. Quem paga os custos judiciais no caso de inadimplência dos locatários? Então, aí quem vai ter que arcar com esse custo vai ser todos os cotistas, né? Porque você tem a, você tem a gestora, como você é um sócio, normalmente em fundos imobiliários você não fica com custos, tá? Mas você deixa de receber e a empresa, o gestor, como ele recebe, né, esse percentual das taxas de administração, ele vai ter que entrar na justiça e normalmente esses caras ficam com esse custo. Mas como que o cotista é impactado? Ele é impactado porque ele vai ficar sem receber por muito tempo. Às vezes, até quando vier, né, o valor, caso venha um valor, ele vai ser descontado daquele que ele teria a receber, né? As custas não vão ficar de graça, mas é o tipo de caso que hoje é mais raro de acontecer, mas não é impossível que aconteça. Nós temos casos aí que eles estão discutindo formas de negociar e de reaver esses valores desses aluguéis aí já há um bom tempo, tá? São diversos fundos, muitos imóveis que acabam dando esse tipo de problema, enfim. Mas vai ser cobrado e aí, conforme é tramitado, caso seja pago, eles consigam reaver o valor, a primeira coisa que vai ser paga, descontado, né, do valor a ver para os cotistas, são as custas judiciais, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se ainda está aqui aberto, só rapidinho. Isso, para ver se não foi derrubado da Clear para ter que logar novamente. Então, deixa eu começar a compartilhar os sites para a gente dar uma olhada, tá? Então, vamos lá. Vou pegar e vou começar pelo. Deixa eu ver qual que eu quero começar. Vamos começar por esse daqui. Deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Agora vai aparecer. Tem um pouco de atraso aqui eu olhando, mas vamos lá. Esse daqui, ó, eu estou no site do Funds Explorer, tá? Tá aparecendo para vocês? Eu estou olhando o meu aqui, ficou escuro. Vocês estão conseguindo enxergar? Opa, demorou, hein? Demorou bastante para poder aparecer. Agora está aparecendo. Agora eu estou vendo aqui no. Estou me assistindo, eu estou com o olho aqui no peixe, outro no gato. Estou me assistindo agora, apareceu. Então vamos lá. Esse daqui é um fundo que eu escolhi, tá? Eu preciso lembrar que
não dou indicação nem de compra, nem de venda de ativos financeiros, seja eles de renda fixa, seja eles de renda variável, eu não indico. Então, todos os casos que a gente vai ver, eles são exclusivamente para educação, para que vocês aprendam a analisar, ok? Então, não estou indicando que vocês comprem nenhum desses ativos. E vamos lá. Esse daqui é um caso que até é bem nítido de vocês entenderem o que, que é relação PVP. Olha aqui, ó. Relação preço-valor patrimonial, ó, 0,72. Esse 0,72 me dá a entender que esse fundo no passado ele era base 100. Olha lá, 72. Ou seja, ele é um fundo que o patrimônio líquido dele, ó, 1,2 bilhão de reais. Se ele está negociando aí a praticamente 30%, ele deve estar sendo negociado aí na casa dos 700 milhões, por algum motivo que nós ainda não sabemos. Ó, o valor patrimonial da cota ó, é 99,69. Ele é praticamente base 100. Liquidez diária. O que, que é a liquidez? Lembra que eu falei para vocês em relação à quantidade de dinheiro que ele movimenta por dia? Então, se eu comprar 5 mil, 6 mil, 10 mil desse fundo, na hora que eu precisar vender, ele tem liquidez, ele movimenta em média 1,1 milhão por dia. Então, eu consigo vender essas minhas cotas tranquilamente. Dividend yield dos últimos 12 meses, na casa dos 13,75. Aí você vai falar assim, bom, mas 13,75 ele é menos do que a Selic hoje, e menos até do que o CDI também. Sim, só que tem uma questão, esse 13,55 ela é isento de imposto de renda, lembra? O rendimento de fundo imobiliário, de fiagro, esses rendimentos, eles são isentos de imposto de renda. Então, isso aqui é 13,55, 13,55 líquido, tá? O último rendimento, ó, pagou 83 centavos por cota. Então, vamos ver. O fundo registrou rendimento de 3,55 nos últimos 12 meses, correspondendo ao valor de 7,274 pela cota. Aí eles vão fazer a propaganda deles, tudo bem, é isso mesmo. O atual dividendo de 0,83 por cota, na data de maio de 25, com yield de 1,17. Então, olha lá, já está me pagando mais do que 1%. Uma coisa que é interessante vocês pensarem também é o seguinte: aluguéis de casa, normalmente eles ficam na casa aí de 0,5% a 0,6% em relação ao valor do imóvel. Então, quando você está recebendo um dividendo de 1,17, significa que você está recebendo aí, em comparação com o aluguel de uma casa média física, né, que você tenha, você está recebendo aí praticamente o dobro do que você receberia. Não esquecendo também que valores de aluguéis, se eu não me engano, acima de R$ 2.800 na somatória, você precisa recolher imposto de renda. No caso dos fundos imobiliários, você não precisa recolher imposto de renda porque eles são isentos. Então, ó, retorno por cota, o retorno somado em 3 meses, 4 meses, retorno em 12 meses e o retorno desde o IPO. O IPO é quando ele foi lançado esse fundo imobiliário lá, só não tem essa informação aqui quando ele foi lançado, mas possivelmente já há alguns anos. Então, ó, histórico de dividendos que eu tinha mostrado para vocês. Ó, quero ver o dividendo dos últimos 5 anos. Então, ó, vou dar uma olhada e olha que interessante. Ele veio numa linha, caiu em 21, subiu em 22, subiu de novo em 23, estabilizou em 24 e subiu novamente em 25. É bem interessante você ver em relação aos dividendos ele se comportou, né? E aqui o percentual, né? Na linha. Dividendo em quanto ele representa em percentual em comparação ao valor da cota. Então, ó, se ele pagou 74 centavos por cota, né, de dividendo, ele representou lá naquele momento, ó, mês 10 de 2022, 1,20% em relação ao preço que estava a cota. Então, vamos descendo. Ó, o dividendo nos últimos 12 meses, ó, pagamento, a cotação, ó, o valor que ele valia, né, é isso que eu estou dizendo, né? Qual que é o percentual? O percentual em relação à cota quando ele teve o fechamento. Então, quando ele fechou o último em 70,67,
0,83 significa 1,17. E assim por diante. Então, 83 centavos em relação ao preço que estava, 69,40, 1,20. É daí que a gente tem o percentual, ok? Vamos ver se a gente acha mais alguma informação que também é bacana. A quantidade de cotistas. Quanto mais cotistas eu tenho um fundo, é, ele me mostra que eu tenho mais pessoas que confiaram, que analisaram, que entenderam que o fundo ele merece ser comprado, que é um fundo que atendeu às expectativas de 36.419 pessoas. Então, o número de cotistas também é algo interessante. Aqui abaixo tem até uma comparação, né? Esse é um dos poucos sites que tem essa comparação. Se você compara, né? Se você tivesse colocado na poupança 50 mil em um ano, quanto ele teria rendido na poupança e o quanto ele teria rendido no montante final investido no fundo. Então, ó, só de rendimentos, só de dividendos, né, que tenha sido recebido, a rendimento isento de imposto de renda do fundo, 6.388,80. E mais a valorização da cota. Então, somando a valorização da cota do fundo mais o rendimento, você tem o montante final do fundo. Então, tem um ganho aí de 10% em relação à poupança. O valor patrimonial, ó, que eu falei para vocês, o valor patrimonial em relação ao valor do fundo, em alguns momentos ele esteve mais caro, outros agora já está um pouco mais barato, porque pode ter sido também negociado algum prédio, alguma coisa. Comparador de dividendo, ó, cálculo baseado em dividendos dos últimos 12 meses do fundo em comparação com o seu setor e com a classificação em relação ao mercado. Então, o setor de lajes corporativas tem rendimento médio 13,97. Os fundos de tijolo, 12. O mercado IFIX, né, que é a métrica em relação a todo o mercado imobiliário, rendimento médio 13,84. Aqui você vê também, ó, simulador de dividendos. Se você tiver ou pela quantidade de papéis, ou pelo valor investido, ou pela quantidade em meses, para poder ter uma ideia do quanto você teria recebido em dividendos. É um site, se eu não me engano, é o mais completo, tá? É o Fundos Explorer. Informações de liquidez, às vezes essas informações aqui também são cobradas, são pagas, podem não ter sido gratuitos, mas aí eu quero chegar aqui, ó. Informes periódicos e relatório gerencial, que é isso que a gente vai analisar, ok? Para todos esses exemplos que eu vou mostrar, a gente tem relatório gerencial. Então, ó, um outro fundo compartilhar com vocês. Troquei a tela. Vai aparecer para vocês aí também. Vou voltar nesse outro fundo lá para cima para poder aparecer para vocês. Esse é o TRXF11, tá? Outra análise que a gente vai fazer aqui, ó. O que que acontece com o fundo? Ó? Valor do fundo, 2 bilhões de reais. O valor da cota, valor patrimonial, R$ 101,27. Está sendo negociado a 101,89. Um pouquinho mais caro. Então o preço valor patrimonial dele, ó, está um pouquinho mais alto. Está um pouquinho mais caro do que o valor dele certinho. Rentabilidade no mês em relação ao valor da cota, caiu 2%. Liquidez diária média 7,5 milhões. Então, se você tem, por exemplo, né, 500 mil desse fundo e precisasse vender ele em um belo dia, você possivelmente teria liquidez para poder fazer a sua venda. Ou até também para poder comprar 500 mil de uma vez, você teria liquidez para poder fazer isso. O último rendimento, 93 centavos por cota, dividend yield dos últimos 12 meses. Os últimos 12 meses é de maio de 2025 para maio de 2024. Você tem um outro indicador que chama Year to Date, ITD. Year to Date é de janeiro até agora, qual foi a rentabilidade. Mas esse não aparece aqui, só estamos falando para vocês, comentando, porque pode ser que apareça em algum lugar um YTD. E aí seria em relação a isso. Vamos ver aqui, ó, o histórico de dividendos dos últimos 5 anos. Olha como que ele teve, em alguns momentos, ó, um dividendo muito diferente em relação aos demais. Houve, em algum momento, até um crescimento,
desse dividendo, um crescimento muito abrupto em um mês e volta, subiu mais um pouco, volta. Algo aconteceu que eu não sei a fundo o que aconteceu, mas está claro aqui que houve alguma, alguma, algo, né? Aconteceu, alguma coisa aconteceu que fez com que em alguns momentos ele pudesse pagar um dividendo muito maior do que o habitual. Aqui também a gente tem a informação de, se eu clicar aqui, ó, todos os dividendos, né, a série histórica desses dividendos. Ah, quantidade de cotistas, olha como esse tem mais, ó, 184 mil cotistas, e isso reflete aqui, ó, na liquidez média diária desse fundo, que é uma liquidez maior até do que o outro fundo que eu tinha separado para a gente poder estar mostrando também. E aqui a gente consegue ver o valor patrimonial, né? Se houve variação bem estável, né? Estável, né? Bem estável. Aqui a variação dos últimos 5 dias, que eu posso trocar também, olha lá, que eu falei para vocês, year to date. Então, de janeiro até agora, ó, tá vendo? Ó, janeiro, certinho. De janeiro até agora, essa é a variação. Se eu quero a variação, analisar a variação em um ano, eu troco e vou aqui para um ano. Aí eu já estou analisando a de 2024, maio de 2024, até maio de 2025. Tudo bem? E aí, novamente, o que, que eu quero? Eu quero dar uma olhadinha depois lá no final nos relatórios gerenciais. Esse já disponibilizou o relatório gerencial de maio. Então a gente consegue dar uma olhadinha nesses fundos, tá? Eu fiz uma separação de um fundo de papel, se não me engano, dois fundos de varejo, que tem imóveis alugados para varejo, dois fundos são híbridos, que tem tanto imóveis quanto títulos de dívida, e peguei também dois fundos que são fundos de tijolo para poder mostrar para vocês. Se não me engano, esses dois que eu mostrei para vocês agora são fundos de tijolo. Então, deixa eu trocar agora para o Clube FI, só para vocês conhecerem também o site, tá? Esse aqui é o Clube FI. Quero analisar, eu já tenho, já estou logado, bonitinho. Então, se eu quiser localizar um fundo, eu vou colocar a sigla dele aqui, ou eu posso ir aqui, ó, fundos e ativos, clique em todos e ele vai me abrir uma lista gigantesca. Sai propaganda. A lista gigantesca aqui de fundos. Tudo isso daqui é fundo imobiliário. Então aqui vocês conseguem ver o código, o nome do fundo. Esse código aqui é o que você usa para poder comprar lá na bolsa, o nome dele, o valor, né, o último valor da cota, se tem a data de IPO, né, quando ele foi lançado, 2022, 2023, 2022, 2004, o valor quando ele foi lançado, o segmento, agronegócio, FIP, FIAGRO, shopping, varejo, quem é o administrador, isso aqui é muito importante, como eu tinha dito para vocês, né? Se é um administrador claro, transparente, né, que vale a pena você pegar e dar uma olhada legal, tem bons relatórios, vocês vão ver que tem relatórios que são bem diferentes uns dos outros. Então, esse daqui é o site do Clube FI. Temos também o site do Status Invest, tá? Status Invest também dá para olhar. Então, por exemplo, vamos pegar um aqui, ah, pegar um fundo qualquer, tá? Só para poder abrir aqui, a gente dá uma olhada no Status Invest. Então, menor preço, maior preço dentro do período de 52 semanas, que é um ano. O dividendo dele nos últimos 12 meses, se ele teve valorização ou não, ele desvalorizou 17% no ano, valorizou 1,81 no mês. Os gráficos, mesmo esquema aqui para poder escolher. Não quero parar para ver isso agora. Então vamos analisando, ó, preço valor patrimonial. Então isso aqui, ó, fica bem claro para vocês entenderem o que que é o PVP, ó. O valor patrimonial por cota é de 2.659.051.483. Porém, o valor dele de mercado agora sendo negociado está em 2.120.000.000. Ou seja, tem um desconto aí de quase 500 milhões. Por quê? Por algum motivo, tá? Que nós não analisamos ainda, e é isso que é a análise.
A gente pegar o relatório gerencial e entender o que aconteceu. Será que de repente ele teve algum problema de inadimplência, algum problema de vacância, enfim. É esse o tipo de coisa que a gente analisa. E o número de cotistas também é um número muito grande. 157 mil cotistas para 23 milhões de cotas. Ok? O último rendimento, não tem informação do próximo ainda, tá certo, é assim mesmo. As comparações entre 2025 e 2024. Então, em 2025, esse rendimento, um rendimento um pouco inferior em relação ao ano de 2024, ou seja, se você for analisar, ele teve uma queda em relação até aqui, né? Em relação a, em relação ao valor anterior. Deixa eu só dar uma olhada no chat, saber nesses sites de análise do fio porque o PVP está abaixo do valor. Tem a análise do. A Daiane perguntou, tem a análise do gestor, tá? O gestor ele faz a análise no relatório, ele explica o que aconteceu. Ele falou: olha, temos a vacância do prédio tal, com tantos metros, o inquilino tal saiu, e aí pode ser esse um sinal. Ou ele dizer: olha, tive um problema de inadimplência, não teve dinheiro, não pagou, isso também está lá no relatório. Só é possível especular se o motivo é devido à fuga dos investidores para a renda fixa. Você fala em relação à desvalorização da cota? Pode ser também, mas entenda que o preço, o valor, ele vai variar de acordo com a lei da oferta e procura, né? Renda variável é isso. Se eu tenho muita procura, o preço sobe. Tenho pouca procura, o preço cai. Ou se eu tenho muita gente se desfazendo do papel, o preço também cai, ele também desvaloriza. Mas um dos sintomas agora para esse período, eu diria que é com certeza você tirando dinheiro da renda variável para poder ganhar a mesma quantidade, ou às vezes até mais, em renda fixa, correndo muito menos risco. Só que, nesse momento, ele abre o quê? A janela de oportunidade, porque esses títulos ficam mais baratos. Você vê, por exemplo, isso daqui, estava no PVP de 0,82, ou seja, ele está com desconto aí mais ou menos 18%. Então, agora a questão é entender por que, que ele está com esse desconto. MDA, se acessar, mas eu vou assistir aqui. É muito difícil saber isso, mas relatório gerencial pode haver algumas informações. Ótimo. Então vamos prosseguindo, tá? Aqui os rendimentos, ó. Tem a série histórica aqui dos rendimentos. Então estou mostrando tudo para vocês poderem entender. Subscrição, ó, já não tinha no outro site. Aqui tem. Então, às vezes, o que, que a empresa faz? Ela fala: olha, eu vou emitir novos títulos porque eu quero angariar mais dinheiro, que eu quero comprar um outro prédio, por exemplo. E para comprar aquele prédio eu preciso de mais 200 milhões. Então, vou emitir o equivalente a 200 milhões em novas cotas. Então, eles fazem isso normalmente, eles abrem períodos de subscrição. Aí se você já tiver uma cota desse fundo, ou diversas cotas, você vai ser comunicado lá pela corretora ou vai receber um e-mail dizendo: olha, você tem direito a cotas de subscrição. Você quer fazer jus, quer usar esse direito? Então, esse direito de subscrição você pode comprar, paga a diferença, né? Você compra por um valor pequeno e quando sair você paga a diferença, né? Você deixa lá o valor depositado. Normalmente eles fazem, vou dar um exemplo, um fundo, de repente, o valor dele está sendo negociado a R$ 10. E eles fazem uma nova subscrição para quem já tem título, ele faz uma nova subscrição a R$ 9. Ou seja, se você comprar ele com os seus direitos de subscrição, você paga R$ 1 abaixo do valor que está sendo negociado na bolsa naquele momento. Pode ser também uma oportunidade bacana. E aí, novamente, vai depender como que está esse fundo. Se valer a pena, se o que ele está querendo propor. Normalmente, nas AGOs, nas reuniões ordinárias, os gestores explicam: olha, eu quero captar tantos milhões porque eu quero comprar tal prédio, ou eu quero fazer um caixa para poder ter novas possibilidades, eu já ter o dinheiro na mão. Então, tudo isso é possível a partir dessas novas cotas de subscrição. Isso aqui, taxa de aluguel, para nós não vai ser muito importante agora, isso aqui já é mais aprofundado. Ativo real, prazo. Ó. Lembra que eu falei para vocês do prazo para quem vai investir em fundo de desenvolvimento? Quando você olhar aqui, aqui vai ter prazo.
vai ter um prazo. Olha, o fundo vai acabar no dia tal, do mês tal, do ano tal. Fundos normais, eles vão ter isso aqui, ó, prazo de duração indeterminado. Então, é uma garantia que ó, ele está funcionando desde 2017 e o administrador é a Vortex. Se não me engano, tenho duas pessoas da Vortex com a gente no grupo que participam, estão lá bonitinho aprendendo com a gente também. Não vou dizer os nomes, então tá certo. Tudo bem? Então vamos para outro. Vamos para. Deixa eu ver. Vamos para um outro site. Vamos para o site do FIS.com.br. Você vê que por que eu estou entrando em cada um deles? Porque cada um tem uma informação diferente. Um pode complementar a análise do outro. Por isso que eu não vou buscar informação em um lugar só. Ah, dá trabalho. Sim. Você acha que ganhar dinheiro é fácil? Tem esse trabalho. E alguém faz esse trabalho, acredite. Para ganhar dinheiro tem alguém. Enquanto a gente, de repente, está lá com preguiça, tem alguém que está estudando. Tem alguém que está analisando. Então, ó, o fundo, dividend yield, acho que até um que a gente já viu, ó lá, negociando a 0,90. Aqui tem a explicação do que o fundo investe. Ó. Seu objetivo é investir em imóveis comerciais para locação, para alugar, ou ativos de renda fixa relacionados ao mercado imobiliário, LCIs e CRIs, visando gerar renda. Então, a política de investimento prioriza a obtenção de renda através da alocação de imóveis, com possibilidade de investimento em outros ativos quando necessário. O fundo foca principalmente em imóveis comerciais para alocação em ativos de renda fixa no setor imobiliário. Sua taxa de administração é de 0,28% ao ano e é destinado a investidores em geral, ou seja, qualquer pessoa pode investir nele. Tem outros fundos que podem ser só para investidores qualificados. Os investidores qualificados fazem um documento dizendo que eles têm investido mais de R$ 1 milhão e aí eles passam a assumir outros riscos, mas também passam a ter acesso a investimentos que podem estar rentabilizando um pouco mais, mas o risco também que ele toma pode ser mais alto. Ok? Então, ó, olha como que a gente já conseguiu diversas informações em diversos sites diferentes. Essa informação em relação ao quanto que é cobrado ao ano, que na verdade já vem descontado, né, da, 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 do seu rendimento, você não vai ter que se preocupar com isso, mas é importante você saber, porque se o fundo aparece aqui, olha, é cobrado uma taxa de administração de 2% ao ano. Poxa, 2% ao ano. Para você imaginar um fundo de 1,6 bilhão é muito dinheiro. Então, será que vale a pena pagar tudo isso para um gestor? Para ele poder estar fazendo. Você vê que não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que você precisa analisar se você vai querer pagar por ele ou você mesmo vai poder fazer. Então, aqui, ó, por ano, o quanto que foi pago em cada ano por cota em relação ao rendimento, tá? Ó, os dividendos por ano, anuais. Os últimos dividendos, que dá para clicar aqui também e abrir a série histórica. O gráfico, para quem eu coloquei aqui, ó, um gráfico de um ano, mas poderia ser também o gráfico de janeiro para cá, certo? Tem 52 milhões em caixa, ou seja, se aparecer uma oportunidade, ele já tem um certo valor para poder negociar. Liquidez média de 1 milhão e 100, 63 mil cotistas e a participação dele no IFIX. Ok? E aqui embaixo, aquilo que eu falei para vocês de novo, relatório gerencial. O relatório gerencial, deixa eu ver ele aqui. Eu acho que não é esse, mas eu vou já começar a abrir os relatórios para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Então vamos lá, vamos trocar. Ó, peguei um fundo aqui, por exemplo, ó, fundo de investimento imobiliário, relatório de março de 25. Então, março de 25. Então, administrador, ó, as taxas, ó, taxa de administração 0,25 ao ano, mais taxa de consultoria mais 0,25, 0,5% ao ano, mas não tem taxa de performance. Então, como que ele faz o pagamento? A distribuição mensal com pagamentos no 10º dia útil de cada mês. Tá lá explicado, bonitinho. Início da negociação, que é o IPO,
2019. Prazo do fundo, indeterminado. Então, esse fundo não vai acabar assim, com prazo especificado. Ele não tem prazo, prazo indeterminado. Quantidade de cotas, 12 milhões de cotas e aberto de novo para investidores em geral. Não precisa ser investidor qualificado. E aqui, ó, outras observações. Ó. O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas renda mensal por meio de locação de lajes corporativas do empreendimento Green Towers. O fundo investiu seu patrimônio na aquisição de 85% da totalidade do empreendimento Green Towers. Os edifícios localizados na cidade de Brasília funcionam como sede administrativa do Banco do Brasil. Então, aqui, por que eu estou mostrando esse? Esse é um fundo que a gente precisa olhar com a lupa, porque ele é um fundo que ele tem um prédio. O prédio vai aparecer aqui o prédio, mas ele está alugado, ó, 85% dele funciona como sede do Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil amanhã falar assim, olha, não quero mais, o que será que pode acontecer com esse fundo até ele conseguir um novo locatário? Então, o fundo inteiro comprou 85% quando as lajes, né, são os andares. Né? Então, as lajes corporativas são os andares do prédio. 85% do prédio pertence ao fundo. E aqui, ó, o valor de mercado, o valor da cota, o valor de fechamento, a liquidez, a média diária negocia R$ 840 mil por dia, número de negócios no mês, número de cotistas, qual a área bruta que pode ser local, ó, vacância zero, vacância, está tudo alugado, mas porém para um único inquilino. Então, um inquilino, um prédio, é isso que eu quero que você analise. Eu não estou aqui para julgar, porque de repente alguém pode olhar e falar, o fundo é muito bom, o fundo é ótimo. E eu posso concordar que o fundo é bom, mas você assume um risco. E aí a questão é, você quer assumir esse risco? Então, é com você a escolha por comprar ou não. Não vou ficar me atentando às outras informações, porque eu quero mostrar aqui o rating, ó. Vou te mostrar para vocês. Ó. Quando aparece isso daqui, ó, os edifícios AA, como é a classificação dos Green Towers, representa 13% do estoque total em termos de prédios disponíveis lá na região de Brasília. Então, ó, a AA é uma classificação excelente, a melhor classificação de risco pelas agências de risco. E o prédio é esse daqui, ó. A área total 75 mil, 12 elevadores por bloco, 36 elevadores, 24 sociais, escada de emergência, circuito de TV, tudo que ele tem. Ó. Reservatório, ar-condicionado, o prédio bonitão é esse daqui. Ó. E olha lá na frente, Banco do Brasil. Tá? E aqui os andares, lá dentro. Características do contrato, é um contrato típico. Olha quando ele vence. Outra informação que é importante, quando ele vence. Porque normalmente o que, que o gestor vai começar a fazer? Ele vai começar já a entrar, quando chegar um pouco mais próximo, entrar nas negociações para falar, e aí, vamos ficar mais quantos anos? Vamos prorrogar esse contrato? Como é que a gente vai fazer? Pode ser que o Banco do Brasil chegue lá em é, abril de 28, eu já falei assim, olha, já começa a se preparar, porque olha lá, aviso prévio, com 180 dias, 6 meses antes ele já avisa, olha, eu pretendo sair do prédio, vou alugar um outro prédio aqui, ou não. Ou ele pode realinhar o contrato e continuar. Então, se ele sair, ó, multa por rescisão antecipada, até o 42º mês, se ele saísse até abril de 2025, ele tinha que pagar 6 aluguéis vigentes. Se ele sair entre o 43º e o 84, até outubro de 2028, ele paga só 5 aluguéis vigentes. Percebe como cada informação ele é tirado de um ponto diferente? Então, esse daqui é um tipo de análise que a gente precisa estar fazendo também, tá? Porque a gente está comprando, a gente está virando sócio desses empreendimentos. Quando a gente coloca o dinheiro lá, você está virando um sócio, você é um cotista. Não é só o bônus, não. O ônus também. E o ônus da escolha. Então, estou pegando um outro aqui, ó, que tem um outro tipo de relatório. Relatório TRX, TRXF11, um outro fundo. Aqui eu quero mostrar para vocês, tem ó, os comentários do time de gestão,
os comentários sobre como está o mercado, os principais números do fundo, performance, liquidez, diversificação da carteira. Eu quero dar uma olhada nessa diversificação da carteira. Então, ó, o que que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó, um outro tipo de análise, porque ele é um outro tipo de fundo, tá? Como que ele aloca o valor dele? Então, ele está alocando em outros dois fundos, o restante, a 67%, em imóveis, segmento de atuação desses imóveis, ó, parte deles é atacadista, parte é varejo, parte construção civil, parte hospitalar. Então, o perfil dos imóveis, hospital e varejo. A receita, olha que interessante esse relatório. Ele me mostra para quem está alugado e qual o percentual, ó, qual a receita por inquilino no mês corrente. Então, ó, 28%, 29% na mão do Açaí, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Obra Max, Albert Einstein, né, o Hospital, Leroy, Extra, Sam's Club, Decathlon, Carrefour, e aqui, ó, o restante que significa 1%, com base, Calunga, Bluefit, Ortobon e Rei do Mate. E aonde está essas lojas, né? Onde elas estão? Então, ó, três aqui no Pará e assim por diante, nos estados. São Paulo, 26 ativos, qual percentual por receita? Então, esse relatório aqui é um relatório bem interessante, bem completo. Então, o fluxo do que eles teriam que pagar, a dívida diminuindo, ó, o saldo devedor sendo pago, relação da dívida ativo total, o que mais? As lojas. Vou colocar aqui. As lojas. Olha que bacana. A loja do Sam's Club de Jabaquara, a loja do Pão de Açúcar em São Caetano do Sul, a loja do Pão de Açúcar em Santo André. Então, ó, diversos locatários. E eles estão todos aqui. Então, às vezes, tem gente que fala assim: poxa, por que que você não vai, se você tem dúvida, vai e conheça os imóveis. Tem os endereços deles, tem os locais deles. Vai lá e conhece o imóvel. Vê o que que você acha. Porque às vezes ele pode estar com um desconto e as pessoas achando assim: ah, mas será que esse prédio é bom? Será que ele está bem localizado? E aí, quando você vai dar uma olhada, você fala: nossa, eu estou colocando o carregador, tá, gente? Estou aqui vindo do lado, que eu preciso ligar o carregador do computador. Então, você olha qual a qualidade desse prédio, né? Onde que ele está localizado? Esse mercado, ó, veja bem, aqui é o Açaí, ó. Açaí da Avenida Regente Feijó. Tem gente comprando lá, tem gente, ele tem movimento. Então aqui você consegue analisar. Às vezes você pode passar em cada um desses daqui. Se você não tiver em São Paulo, tiver em outras localidades, ó. Petrolina, Pernambuco, Caruaru, vocês colocam o dinheiro de vocês em relação a fundos imobiliários. Para a gente poder ganhar tempo, que já são 9h41, não sei quanto tempo que a gente já tem de aula. Estou tentando olhar aqui ó, onde eu estou me acompanhando. Vamos tentar dar uma olhada lá no site da Clear para a gente entender como compra, tá? Para a gente ir encerrando a aula. Então, todo passo a passo, eu mostrei para vocês, mostrei os pontos importantes que a gente tem que procurar em cada site, de acordo com a informação que eu quero. Então, tem informações que estão claras no site, outras informações que estão claras no relatório gerencial, outras coisas estão lá no passo a passo que eu tenho que seguir antes de comprar para eu poder analisar. Não existe investimento melhor ou pior nesse caso, existe o investimento que você analisou melhor e julgou melhor e decidiu comprá-lo ou não, tá? Então, não traga para você esse peso de acreditar que, poxa, será que eu fiz um melhor negócio ou não? Enfim, não é esse o objetivo. O objetivo é fazer uma análise, tentar chegar no melhor que você puder. E assim, tá? Isso com qualquer gestor. Você pode escolher os melhores. Eu posso falar para você os melhores analisadores, os melhores caras em fundos imobiliários do Brasil, e eles vão dizer exatamente isso para você. Olha, se apegue em fazer o seu melhor e analisar o seu melhor e invista. O pior investimento é aquele que você não investe. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui. Uh, esse daqui, que eu estou colocando agora, vai começar a aparecer para vocês, é o site da corretora Clear. Então estou esperando ele atualizar. Isso. O site da corretora Clear. Como que eu compro um fundo imobiliário?
eu já entrei, tá? Já separei alguns aqui. Não é, novamente, indicação para vocês comprarem nada. Isso daqui é para vocês entenderem como que a gente pode fazer, para até dar mais uma analisadinha deles direto aqui no site da corretora e como que a gente compra esses fundos, tá? Então, um fundo de papel, que é esse daqui. Esses dois são híbridos. Esses dois são fundos de varejo, alugados lá para açaí, extra, enfim. E esses daqui são fundos de tijolo, fundos de prédios, enfim. Como que a gente compra? Então eu venho aqui, ó, por exemplo, quero colocar um novo ativo. Tô lá na Clear, eu cliquei aqui, ó, Home Broker simples, tá? Não precisa ir no avançado, não. Não vou te dar essa dor de cabeça, não. Pode ser no simples mesmo, que é isso daqui que vocês estão vendo. Vai aparecer isso daqui em branco. Você vai vir aqui, novo ativo, clica aqui, tá? E aí você vai colocar um nome de um fundo, tá? Vou colocar um fundo que me veio à cabeça que não é imobiliário, mas só para é um fundo, um Fiagro, mas só para poder caber aqui a busca. GIA 11. Então, ó, apareceu, ó. É um fundo, ó. Só que é um Fiagro, tá? Não é o assunto dessa aula, mas só para você entender como busca. Clico nele, venho aqui embaixo e clico em adicionar. E ele está lá. Vamos subir, ó. Aqui, ó, VGIA, tá? Então, vou esquecer ele um pouquinho, tá? Vou aqui, ó, tirar ele, porque eu não quero esse fundo. Vou excluir ele, que era só para mostrar para vocês, e salvo, tá? Esses daqui sim, esses são fundos imobiliários. Então, por exemplo, vamos supor que eu, Wellington, por livre e espontânea vontade, queira comprar uma cota de MXRF11, tá? Então, R$ 9,38. Eu venho aqui em negociar. Clique em negociar. Vai aparecer esse aqui que chama boleta. O que é a boleta? É onde eu compro ou onde eu vendo. Então, aqui eu coloco a quantidade. Então, imaginando que eu tenha saldo, mandei dinheiro para a corretora. Eu tenha saldo, mandei R$ 100. Bom, R$ 100 eu consigo comprar 10 cotas do MXRF11. Eu mandei R$ 1.000. Enfim, a quantidade em relação ao preço. E aqui eu tenho os tipos de ordem. Então, ainda não vou entrar nessa explicação sobre ordem a mercado, limitado, stop loss. Não quero entrar agora nessa explicação. Isso a gente vai entrar quando nós formos analisar as ações. Então, eu compro do jeito que está aqui, a mercado, analisei, escolhi, quero fazer uma compra, vou escolher ó, 2, e aqui embaixo ele já vai mudando o valor. Ó. Qual o valor estimado que vai ficar essa compra? Estimado em 78, 18,78. Tem algumas custas da B3, tá, em relação a compra de qualquer ativo que você comprar, mas também em relação a fundos imobiliários, ele é um valor bem irrisório, na casa por exemplo, com uma compra dessa de R$ 18, sairia aí menos de 10 centavos, bem menos do que isso, tá? A Clear, no caso, sem fazer propaganda, porque eles não estão me pagando nada, mas ela não cobra taxa de corretagem. A maioria das corretoras hoje não compram taxa de corretagem. E eu estou aqui no site da Clear porque é o mais prático, mais simples para quem quiser fazer essa compra. Deixa eu ver aqui o chat rapidinho. Necessário pesquisar financeiro de cada locatário do fundo, que é bem diversificado, ou se tem processo? Pode ser. Apesar que se você for ver grandes locatários desses processos, eles vão ter, mas processos em relação a quê? Processo trabalhista? Processo, de repente, de algum desacordo comercial? Isso para quem está investindo no fundo imobiliário não faz diferença. Me faria diferença se ele tivesse, de repente, com algum processo que, olha, a empresa não está pagando mais ninguém. Ela está com graves problemas financeiros. Aí seria diferente, tá? Mas nesse caso, se eu vejo aquelas empresas ali, e eu entendo que aquelas empresas são grandes empresas de cada, né, dos seus ramos, e são empresas que estão estabelecidas, estão com a saúde financeira em dia, eu investiria normalmente, ok? Então, voltando aqui para a boleta, eu viria aqui, ó, coloco a quantidade que eu quero, vai aumentando o valor, ó,
para cada um que eu vou adicionando, ó, 5 cotas, ó, seria R$ 46, e assim por diante, clico aqui em comprar. Clique em comprar, ele vai falar, olha, você confirma essa compra? Confirmo. E aí ele manda a ordem de compra. Eu não consigo fazer isso agora, porque como a gente está gravando a aula à noite, o mercado está fechado. Mas aqui do lado, ó, ia aparecer em Swing Trade uma ordem que ela ia aparecer o status dela aberta até que seja efetivada a compra. Quando a compra fosse efetivada, ela ia aparecer o status de que ela foi executada. Executada, você comprou e você passaria a ter as cotas desse fundo. E se eu quiser vender depois? Se você quiser vender depois em um outro momento, tá? Que eu não recomendo comprar e vender no mesmo dia, porque vai ser entendido como uma operação de day trade, que seria esse outro. Não clique aqui se você não entende day trade, tá? Trabalhe com swing trade, que é a operação que a gente compra num dia e eu posso vender no outro dia, sem maiores dores de cabeça. Mas se você comprar aqui de manhã, à tarde você tem que ter a operação encerrada. É diferente esse mercado, também não quero entrar nisso agora, estou só alertando vocês. Então, fiz a compra no dia 1º de abril, quero vender agora. Vem aqui, venda, a quantidade que eu quiser vender, o quanto que eu receberia e clico em vender. Tem outras análises que podem ser feitas aqui no site? Tem, mas não é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo é mostrar como que eu faria para poder comprar um site bem simples, um site da Clear, tá? Tem outras formas aqui de análise que eu posso clicar, aí ele muda. Análise por análise gráfica do fundo. Isso daqui para ações é bem interessante, mas fundo imobiliário pode talvez não fazer tanta diferença, tá? E aqui novamente as boletas, ó, clica aqui para comprar, clico aqui para vender. Se eu quiser ver o book de ofertas, são as ofertas que estão sendo apregoadas. Quem quer comprar e quem quer vender e a quantidade do que está sendo vendido. Então, alguém quer vender 837 cotas, do outro lado, alguém quer comprar 8 cotas, 119 e assim por diante. E aqui o gráfico, ok? Ah, basicamente é isso. Se eu quiser aqui também, ó, a boleta está aqui embaixo. É que aqui quando eu abro essa tela, desde a outra vez que eu abri, ó, eu não consegui depois mudar ela, mas consigo voltar aqui para a lista. Pronto. Tá? Mas vocês conseguem fazer todas essas análises aí sem problema. É aqui, ó, o book de ofertas de novo. Como não está tendo pregão agora, isso daqui está congelado, tá? O percentual está em zero, não tem alteração. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma coisa. Eu deixei essa conta especificamente limpinha para isso. Vou mostrar isso para vocês. Comprar pelo home broker do Banco Inter é a mesma coisa do que na Clear? A compra sim, só tem alguma diferenciação, alguma coisinha que difere, tá? Em relação aos lugares onde você encontra, onde você pesquisa, ele é diferente. Eu tentei entrar aqui pelo home broker do Inter, mas ia me dar muito trabalho. Eu falei, vou fazer pelo da Clear mesmo, que é o mais simples. Mas se eu não me engano, se você comprar pelo celular, é mais fácil no Inter. O Inter fica bem fácil de comprar pelo home broker direto no celular. Garantia exigida e custódia de uma breve. Garantia exigida é se tipo eu for. Como é que eu posso dizer? Garantia se eu fosse fazer uma operação, por exemplo, de opções. Então, uma operação com opções é aquela que tipo, eu trabalho alavancado. Eu trabalho com o dinheiro da corretora. Então, imagina que eu comprei com o dinheiro da corretora, eu não tinha o dinheiro lá. Então, ele quer uma garantia. Então, ele fala: olha, para você poder comprar com o meu dinheiro, eu quero que você me garanta aí, vai 10%, 20%. Se der algum problema lá na compra, ele vai, executa, vende aquela operação e pega os seus 20%, que é a garantia dele. A taxa de custódia aqui para esse caso, você não vai pagar nada não, porque taxa de custódia ele vai ser envolvido em outros momentos e outros tipos de investimento. Aqui você comprou,
Uma vez comprado, você não vai pagar nenhuma outra tarifa, além daquela que são os emolumentos. Esse você paga. Os emolumentos da B3 você paga. E alguma tarifa que a corretora possa ter. Mas no caso da Clear, você vai pagar só os emolumentos da B3 quando você compra. Ok? Ah, isso, sem taxas. Aqui no caso, na Clear, né, não tem outras taxas assim obscuras. A taxa que você vai, quando você compra, vai gerar para você um documento, né, uma da ordem de compra, da solução daquilo que você comprou, o total que você pagou, os custos, emolumentos e a taxa que antigamente eles cobravam a taxa de compra, a taxa de venda, né, não tem mais, então você vai pagar os emolumentos, vai vir bem claro lá, e tudo isso você tem que ter dinheiro na conta, porque senão entra nessa questão das garantias. Ele vai lá, opa, você está trabalhando com o dinheiro da corretora, como se você tivesse pego um empréstimo. Então, não faça isso. Evite, trabalhe com o que você tem. Tenho R$ 100, eu vou comprar equivalente a R$ 100. Sobrou um pouquinho, ótimo, deixa lá na conta um pouquinho, porque às vezes é esse valor que vai ser descontado em relação aos emolumentos. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender melhor? Ficou claro? Então, para poder ir finalizando essa aula, eu vou dar boa noite para o pessoal, vou ficar mais um pouquinho conversando aqui se for preciso, tiver mais alguma dúvida. Então, para você que assistiu até agora, agradeço, espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvida, nos procurem, procurem nossos grupos, deixe sua dúvida ao final do vídeo para que a gente possa responder ou fazer até qualquer correção que se faça necessário em relação a alguma mudança, alguma coisa, enfim. Estamos disponíveis para poder conversar, bater um papo e ajudar no que for possível. Bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.